Bom, sobre a síndrome do ovário policístico, como o próprio nome diz, trata-se de uma síndrome, ou seja, uma condição patológica que não tem uma única origem, uma única etiologia, mas assim várias etiologias. Foi descrita pela primeira vez em 1935, onde várias mulheres apresentavam alguns casos de amenorreia, que corresponde à não menstruação, e surtismo, que é a manifestação de caracteres masculinos, como pelo nas faces e alteração do timbre de voz em mulheres, infertilidade e obesidade, do qual todas apresentavam a característica de terem os ovários polimicrocísticos, ou seja, um tamanho superior ao esperado em exames de contrastes de imagem. Diversas foram as nomenclaturas usadas para tentar definir clinicamente o que deveria ser a síndrome do ovário policístico, bem como a definição das causas e dos sintomas que determinariam se a mulher apresentava esse tipo de doença ou não. Foi somente no ano de 2003, na cidade de Roterdã, que se teve o último consenso que vale até o momento atual sobre como classificar essa doença. Então, a síndrome do ovário policístico apresenta as seguintes condições. Primeiro, relativo à ovulação. A mulher tem uma oligoovulação, que corresponde a ovulações mais espaçadas do que o normal, que pode ocorrer em vários meses, ou a anovulação, que corresponde ao cessamento completo da ovulação, no qual a mulher pode ficar anos sem ter uma ovulação. A segunda característica é o hiperandrogenismo clínico ou bioquímico. O hiperandrogenismo bioquímico corresponde a níveis elevados de testosterona no sangue, no qual não se manifesta fisicamente. O hiperandrogenismo clínico, por sua vez, é aquele onde a mulher apresenta o chamado hirsutismo, que é a manifestação de características masculinas na mulher, como pelo nas faces e alteração do timbre de voz. E para fechar a classificação, os ovários policísticos, que são a principal característica que leva a esta condição clínica. Com relação a essa doença, é importante salientar que é o problema endócrino mais comum entre as mulheres, a causa mais frequente do hirsutismo e da infertilidade, e caracteriza-se pelo hiperandrogenismo clínico, bioquímico e pelas irregularidades menstruais. Fisiologicamente, o que acontece na síndrome do ovário policístico? No processo normal do ciclo hormonal feminino, ocorre a liberação do hormônio FSH, folículo estimulante, que faz o seu papel de fazer a maturação do óvulo. Porém, em seguida, deveria ter ação do hormônio luteinizante, que deveria expulsar o óvulo, rompendo o lacre que o contém. Porém, o que acontece é que, devido a uma baixa atividade do LH ou de uma baixa sensibilidade dos receptores do hormônio LH, o óvulo acaba não sendo liberado e permanece no ovário feminino. Em consequência disso, o organismo entende que o óvulo foi liberado e reinicia o processo do ciclo hormonal. No segundo ciclo que se sucede, então, o FSH novamente matura um novo óvulo e o LH tenta expulsá-lo e não consegue novamente. O que vem a acontecer? Acontece, então, a formação de vários óvulos prontos para serem liberados que não são liberados, e uma desregulação no ciclo hormonal feminino por uma grande quantidade de progesterona que é produzida, porque o organismo entende que para cada óvulo que acreditava-se que estava sendo liberado, havia necessidade da liberação de progesterona. Então, ocorre uma formação de endométrio espesso e não ocorre a ovulação, não ocorre mais também a menstruação. Fenômeno, então, finalizando, com a amenorreia, que corresponde justamente à questão de não haver menstruação. Ou seja, a mulher permanece num estado de produção de endométrio constante, com uma grande quantidade de progesterona, então, sendo liberada. Nessa imagem, a gente consegue identificar um ovário que seria o normal e o segundo que seria o ovário já com os policísticos, do qual a gente pode observar que as saliências em cinza seriam justamente os ovários prontos para ser liberados, mas que por algum motivo acabam não sendo liberados. E para cada óvulo que está prestes a ser liberado,
há uma descarga de progesterona para uma possível recepção, né, deste óvulo pelo endométrio. A ocorrência, então, desses cistos, né, nos ovários, caracterizando como ovário policístico, acarreta diversas alterações, sendo que a principal delas é o excesso de progesterona circulante no organismo feminino. Porém, existem umas particularidades envolvidas nesse processo. Se a gente considerar o caso das mulheres que têm a síndrome do ovário policístico, juntamente com um processo de resistência à insulina, fenômeno esse no qual a mulher apresenta um aumento na quantidade de insulina, uma hiperinsulinemia para conseguir fazer os seus processos metabólicos adequadamente, nós temos alguns reflexos importantes que vão afetar a saúde da mulher. Por quê? Porque a insulina, dentre as suas atividades, é responsável pelo aumento da produção de uma enzima chamada 17-hidroxilase. E o que essa enzima 17-hidroxilase faz? Ela converte progesteronas que estão em excesso em testosterona. E este, então, é um fator primordial para a manifestação, então, do androgenismo ou do hirsutismo, né? Que é, então, né, a mudança que acontece na mulher com a presença de caracteres masculinos que pode incomodar bastante a sua saúde e sua qualidade de vida. Então, nós temos, né, alguns processos importantes bioquímicos envolvidos que serão tema na aula presencial que a gente vai ter. Mas, no momento, gostaria que vocês se atessem a esta questão justamente da dosagem, né, e da participação, principalmente, da 17-hidroxilase nesse processo e sua relação com a insulina. Obrigado e até a próxima aula.